Amém. Meus irmãos, eu quero que você se imagine em uma sala de concerto. Eu não sei quantos aqui já foram a um concerto, a uma orquestra, e aí pouco antes da música começar, a orquestra está ali afinando os instrumentos. Então você ouve um som que parece confuso, parece muitas vezes sem direção, agudos e graves misturados, tudo acontecendo ao mesmo tempo, como se aquilo fosse um barulho sem sentido, algo que nós não conseguimos entender. E muitas vezes a nossa vida no dia a dia é assim. Nós vivemos correndo, vivemos ocupados, muitas vezes vivemos distraídos com muitas coisas, tentando organizar tudo, tentando resolver tudo, como se estivéssemos nos preparando para algo que nunca chega. É aquela correria que parece que vai acabar, mas não acaba, porque nós colocamos outras coisas no lugar. Nós ficamos presos àquilo que é urgente, aquilo que grita mais alto aos nossos ouvidos é o que nós acabamos resolvendo, e por isso nós acabamos nos esquecendo que a verdadeira música só começa quando o maestro entra, quando tudo se aquieta e quando a primeira nota finalmente é ouvida. No Evangelho de Lucas, evangelho que tem sido exposto desde o começo do ano, Jesus está caminhando firmemente para Jerusalém. Ele não está perdido, ele não está andando sem propósito, ele sabe exatamente para onde vai e sabe exatamente o porquê ele está indo para onde está indo. E é nesse caminho que ele entra em casas, que ele tem diálogos marcantes com as pessoas, que ele ensina as pessoas a viver a sua vida de fé. Mas quando ele faz isso, ele não entra apenas para ser servido, para receber algo das pessoas. Ele entra para oferecer algo muito maior do que qualquer pessoa pode dar a ele. Ele não vem como alguém que precisa, mas ele vem como aquele que traz vida, e vida em abundância. Ele vem como aquele que convida as pessoas a algo mais profundo do que a correria do nosso dia a dia. Por isso o texto que nós veremos hoje nos convida a sair desse barulho constante e sem sentido, e a entrar na presença de Deus, presença essa que se dá através do momento que nós ouvimos a sua palavra, que nós falamos com Ele em oração, e que nós nos deixamos, aliás, nós deixamos de ter um relacionamento com Deus numa forma de peso, para virar um relacionamento com Deus que passa a ser vida dentro de nós. A fé cristã nos lembra que não somos nós que damos o primeiro passo em direção a Deus. É o Senhor Deus que vem até nós. E que da mesma forma que Jesus entrava naquelas casas, é o Senhor que entra na nossa vida. A vida com Deus não começa com o nosso esforço. Na verdade, a vida com Deus começa com a graça, a maravilhosa graça do Senhor, que nos alcança onde quer que nós estejamos, e seja o que for que nós estejamos fazendo. Nesse texto de hoje nós veremos Maria, veremos os discípulos que pedem a Jesus para que os ensine a orar, e nós veremos que até o amigo que bate a porta à meia-noite mostram diferentes momentos da nossa própria caminhada com Deus. Mas todos esses momentos vão apontar para a verdade de que precisamos de Deus o tempo todo em nossa vida. Precisamos de Deus. No fim, nós somos chamados a parar, somos chamados a reorganizar o coração, e somos chamados a entender que existe uma prioridade acima de todas as outras. O que Jesus chama nesse texto de a única coisa necessária. E a única coisa necessária é estar aos pés de Cristo, é ouvir a voz de Cristo, é confiar que a mão do Senhor vai cuidar de você em todos os momentos.
Por isso o tema da nossa mensagem de hoje é o banquete da graça: ouvir, orar e confiar. O banquete da graça: ouvir, orar e confiar. E a primeira verdade que veremos é que o verdadeiro discípulo ouve, ora e confia no Pai. Esse é o resumo de tudo. O verdadeiro discípulo ouve, ora e confia no Pai. E é por isso que sem ouvir não há verdadeiro serviço. Te convido a abrir a sua Bíblia, se você quiser acompanhar pela sua Bíblia, em Lucas capítulo 10, e nós leremos em primeiro lugar dos versículos 38 ao 42. Também estará projetado aqui, mas você fique à vontade para acompanhar como preferir. Lucas capítulo 10, do 38 ao 42, assim diz a leitura da palavra do Senhor. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã, chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Até aqui o primeiro trecho do texto bíblico. Crianças, eu quero que vocês desenhem uma pessoa sentada, ouvindo, e outra pessoa em pé com uma vassoura na mão. Tá bom? Uma pessoa sentada, ouvindo, e outra pessoa em pé com uma vassoura na mão. Como nós temos seguido no Evangelho de Lucas, o contexto fica na nossa mente, mas é sempre bom a gente lembrar: Jesus está caminhando em direção a Jerusalém, o que não é um caminho qualquer, é um tempo que ele aproveita, não para ele mesmo se preparar para aquilo que há de vir, mas para preparar aqueles que estavam com ele. Então ele usa esse tempo como um tempo de formação, de ensino profundo, para preparar o coração dos discípulos para aquilo que haveria de vir. E de certa forma, esse caminho lembra a jornada do povo de Deus no deserto, lá no Êxodo, quando o Senhor também estava moldando o seu povo passo a passo. Logo antes, no que nós vimos a semana passada, nós vimos o chamado para agir com misericórdia, através daquela linda parábola do bom samaritano. E agora, Jesus mostra que toda a ação verdadeira precisa começar em outro lugar, na escuta. Toda a ação de nós como cristãos deve começar na escuta, porque fazer sem ouvir pode até parecer certo, mas é algo sem fundamento. Nós viramos apenas ativistas quando nós fazemos sem ouvir aquilo que o Mestre de fato quer de nós. Então Marta recebe Jesus em sua casa e faz aquilo que qualquer pessoa consideraria correto. Ela não está fora ali do protocolo, ela assume o papel de anfitriã, ela cuida dos detalhes e ela trabalha para honrar Jesus, que era o seu convidado. Qual de nós vai receber uma pessoa em sua casa e não vai fazer isso? Não vai preparar a casa, preparar um lanche para receber a pessoa, arrumar as coisas? Foi isso que Maria fez ali. E tudo isso é muito bom, muito válido, e mostra inclusive o respeito que ela tinha pelo convidado que ela tinha chamado. Só que o texto nos mostra que ela estava distraída. É uma tradução possível para a palavra que nós lemos aqui como inquieta. Inquieta, distraída, com muitos papéis à mesa sem saber qual atender primeiro. Ela estava sobrecarregada com muitas coisas. O serviço que deveria ser expressão de amor se tornou para Marta um peso. E sem perceber, Marta começou a se afastar exatamente de quem ela queria honrar. Ela estava ocupada para Jesus, mas ela não estava com Jesus. Queridos irmãos da Igreja Presbiteriana do Taboão, esse é um recado direto
a cada um de nós. Cuidado com muito serviço sem reflexão. Cuidado com muito serviço sem oração. Cuidado em nunca ter tempo para sentar e meditar na palavra do Senhor. Aqui não é um lugar para que todos nós estejamos o tempo todo em movimento. É o lugar para que em um momento a gente sente e escute a palavra. Inclusive eu preciso fazer isso. E é por isso que diversas vezes outros irmãos pregam e eu sento e escuto, porque todos nós precisamos ouvir o Mestre. E quando nós estamos muito ocupados, nós corremos o risco de trabalhar para Jesus, mas não estar com Jesus, que é o contrário do que Maria fez. Maria se sentou aos pés de Jesus e começou a ouvir. Ela não queria nem saber. E isso, naquele contexto, era algo incomum, porque se sentar aos pés de alguém era a posição de um discípulo, de alguém que queria aprender, crescer e ser formado. Maria estava lá no meio, era Deus que estava ali, meus irmãos, e ela não queria perder nenhuma palavra. Maria entende que Jesus não veio apenas para ser servido, Ele veio para falar, veio para ensinar, veio para gerar vida dentro do coração. Por isso ela não queria perder. Ela escolhe parar, silenciar o coração e dar atenção ao que realmente importa. Muitos irmãos sabem que eu sou músico de formação. E quando eu vou em algum show que eu estou esperando muito, meus irmãos, eu chego com 1 hora de antecedência. Eu olho a posição das caixas para ver o lugar que eu vou sentar e que vai dar para ouvir todos os graves, todo o baixo tocando, guitarra, tudo, para eu não ser prejudicado em nada. Eu sento ali e dali eu não arredo o pé enquanto não acaba, absorvendo tudo aquilo que está sendo feito ali. Eu não bato nem palma, não canto, só quero ouvir. Maria estava assim, ela estava diante do maestro dos maestros e por isso ela só queria ouvir. Mas surge um conflito, e esse conflito surge quando Marta, cansada, porque estava fazendo o serviço sem foco e frustrada, tenta envolver Jesus na sua inquietação. O que mostra como ela perdeu a mão sobre quem estava na casa dela. Porque ela não apenas reclama da irmã, mas ela pede que Jesus diga que ela está certa. No fundo, o que Marta queria ali era que Jesus validasse a sua forma de viver. Ela dá uma ordem para Jesus: diga à minha irmã que venha me servir. E fala a verdade, quantas vezes nós não fazemos a mesma coisa? Queremos que Deus aprove a nossa correria, queremos que Deus justifique a nossa ansiedade, as nossas prioridades, sem perceber que o problema não está naquilo que nós fazemos. O problema está no lugar em que nós estamos fazendo. Muitas vezes nós somos dessa mesma forma. Só que a resposta de Jesus é uma resposta, como todas as respostas de Jesus, cheia de graça e verdade. E é sempre bom a gente lembrar disso. Graça sem verdade é falsidade, meus irmãos. É quando você chega em uma pessoa que fez algo errado e você diz: imagina, você não fez nada. Isso é mentira, isso não é graça. Mas verdade sem graça não constrói nada. Porque se você falar a verdade sem graça, a pessoa simplesmente se fecha. E Jesus nos ensina, Ele é verdadeiro, mas Ele é gracioso ao mesmo tempo. E Ele revela o coração de Marta, o problema de Marta. Ela estava ansiosa com muitas coisas, mas Jesus traz ela de volta e diz: olha, apenas uma coisa é necessária. E Maria escolheu a melhor parte. Não porque servir é errado, muito pelo contrário, o próprio Jesus serviu e disse que veio para servir e não para ser servido. Mas porque servir sem ouvir perde o sentido, se torna um peso, se torna um orgulho do nosso coração, se torna até uma amargura por deixar de ser reconhecido ou por se achar sobrecarregado pelo serviço. O que Jesus faz aqui não é rejeitar o serviço, é corrigir a ordem. Primeiro eu ouço, depois eu faço. Até porque se eu não ouvir, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer coisas erradas, eu vou fazer coisas que o mestre não mandou que eu fizesse. E aqui nós vemos que a palavra do Senhor tem prioridade. Jesus é o Senhor, e a voz dele precisa vir antes da nossa ação. Receber Jesus não é apenas abrir a casa, é abrir o coração.
E isso faltou ali. Não é apenas fazer coisas para Jesus, mas é permitir que o Senhor fale conosco. E ao defender Maria, Jesus também quebra as expectativas culturais, porque ele mostra que o valor de uma pessoa não está naquilo que ela faz, no papel que ela desempenha, porque facilmente poderia se olhar ali e falar: nossa, Marta, olha que mulher exemplar, cuidando da casa, deixando tudo limpo, arrumando as coisas, enquanto Maria está aí sentada. O nosso valor não está naquilo que a gente faz. O nosso valor está na relação que nós temos com o Mestre, com a palavra do Senhor. Isso porque no reino de Deus a verdadeira honra está em parar, ouvir e se render ao que Deus diz. Você não consegue conversar com alguém se você não parar. Se eu passar de carro e pedir uma informação para você e continuar no carro, eu não vou ouvir sua informação. Onde fica o bem barato? E passo direto. Eu não vou ouvir, eu preciso parar para ouvir. E é isso que muitas vezes nós esquecemos de nos fazer com o Senhor. Meus irmãos, Cristo não apenas ensina a palavra, Ele é a própria palavra viva que o Pai nos deu. Ele é o banquete, o verdadeiro banquete preparado para nós. O problema é que muitas vezes nós pensamos que temos algo a oferecer a Deus. Só que a verdade mesmo é que tudo começa nele. Por isso, quando nós paramos aos pés do Senhor, nós reconhecemos a nossa dependência, que é total do Senhor, não é parcial. Em nossa correria para sermos úteis, nós corremos o risco de ignorar o próprio Rei, querendo ser útil no reino. Só que a vida cristã começa aqui, ouvindo, recebendo, confiando, porque é Ele, é Cristo quem nos justifica, é Cristo quem nos transforma, é Cristo quem nos sustenta. Por isso, sentar-se aos pés dele não é perda de tempo, não é para quando o dia está mais tranquilo, não é para quando dá tempo. Sentar-se aos pés dele é reconhecer que ele é tudo o que nós precisamos. Mas em segundo lugar, a palavra nos diz que sem orar não há verdadeira dependência. Nós precisamos ouvir, mas aí a partir do momento que nós ouvimos, nós partimos para o nosso relacionamento com Deus. E agora nós leremos o capítulo 11, dos versos 1 a 4, que diz assim: Jesus estava orando em certo lugar, e quando terminou, um de seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensine-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. Então Jesus disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso de cada dia dá-nos diariamente. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixes cair em tentação. Até aqui, esse momento, meus irmãos. Agora, crianças, eu quero que vocês desenhem pessoas de joelhos orando, tá bom? Pessoas de joelhos orando. Então nós vimos Maria aos pés de Jesus, aprendendo a ouvir, e agora nós damos um passo adiante na nossa vida com Deus, porque quem realmente escuta o Senhor, não permanece em silêncio, começa a falar com Ele, começa a responder aquilo que está ouvindo do Senhor. A escuta leva à oração, automaticamente. Se você ouve Deus, você fala com Deus. E aqui, Jesus ensina os seus discípulos como viver em dependência diária dEle. Ele não está criando algo totalmente novo, ele está na verdade pegando toda a tradição judaica de oração do povo de Deus ali, mas ele enche essa tradição com uma intimidade que antes não era tão clara assim para o judeu. Agora não se trata apenas de repetir orações, repetir palavras, mas de se relacionar a Deus como um pai. E veja que Jesus estava orando, como ele fazia frequentemente, aqui no 11º agora, capítulo de Lucas, nós já vimos várias vezes o Senhor se retirar para orar. A vida de Jesus era marcada por essa comunhão constante com o Pai. Então ele chama essa vida de Jesus com o Pai, chama a atenção dos seus discípulos. E o que é sempre interessante da gente ver,
Os discípulos não pediram: Senhor, ensina-nos a pregar. Senhor, ensina-nos a fazer milagres. Senhor, ensina-nos a expulsar demônios. Eles pedem: Senhor, ensina-nos a orar. O que revela que os discípulos reconheceram que não sabiam orar como deveriam. Eles se colocaram ali diante de Jesus como aprendizes, assim como Maria havia feito na cena anterior que nós acabamos de ler. Eles estavam dispostos também a aprender. Eles queriam uma identidade, uma marca que mostrasse que eles pertenciam a Jesus. Então Jesus começa com uma palavra simples, mas extremamente profunda, principalmente para o contexto judaico, porque ele diz: Pai. Opa, e quando ele está dizendo isso, meus irmãos, tudo muda. O judeu não pronunciava o nome de Deus, com medo de que isso fosse falar o nome de Deus em vão. E de repente, Jesus está dizendo assim: vocês não estão falando com um Deus distante, vocês estão falando com o Pai. E como é o relacionamento de um pai com um filho? É um relacionamento de intimidade, é um relacionamento de proximidade. E isso não é porque nós merecemos, mas porque fomos recebidos na família de Deus como filhos de Deus. Então essa palavra carrega a confiança que nós devemos ter ao orar, o cuidado de Deus conosco e a proximidade que nós temos de Deus. Quem é mais próximo de um pai do que o seu filho? Por isso que Jesus está fazendo aqui é tirar a ideia da oração como um ritual frio, para se tornar uma conversa viva, uma conversa na qual sabemos que somos ouvidos por alguém que nos ama profundamente, que é o nosso Pai. E as primeiras palavras dessa oração colocam Deus no centro de tudo: santificado seja o teu nome, venha o teu reino. E essa forma de orar é a forma que nos ensina que orar não é fazer Deus se ajustar aos nossos desejos, mas é ajustar o nosso coração à vontade de Deus. E isso, meus irmãos, muda a forma como nós criamos expectativas da nossa vida com Deus. Porque orar é desejar que Deus seja honrado, é desejar que o nome de Deus seja conhecido entre as nações, que o reino de Deus avance, começando dentro de nós. Por isso, essa oração é um modelo de como nós devemos orar. Não repeti-la apenas, mas refletir em que cada frase dessa está falando sobre a prioridade das nossas orações. Antes de pedir qualquer coisa, nós somos chamados a alinhar o nosso coração com o coração de Deus, porque o Senhor não é um gênio da lâmpada, que faz os nossos desejos. O Senhor é um Pai que dá aquilo que nós precisamos, e não aquilo que nós queremos. Ele não faz os nossos caprichos, Ele faz aquilo que nos vai dar um crescimento verdadeiro. Então depois Jesus leva as nossas necessidades. Nós pedimos o pão de cada dia, não é o pão para o ano, mas é o pão de cada dia, reconhecendo que nós dependemos do Senhor até nas coisas mais simples, o que também deve confrontar a nossa ansiedade, o nosso desejo de controlar a vida, porque se o pão é o pão de hoje, eu não sei como vai ser amanhã. Amanhã eu tenho que pedir de novo, e depois de amanhã de novo, e depois de novo. É assim que Deus faz. Também pedimos perdão, porque sabemos que somos pessoas falhas, pecadoras, e aprendemos que quem é perdoado se torna alguém que perdoa. Quem recebe graça dispõe de graça para as outras pessoas. E é isso que a oração do Pai Nosso nos ensina. Ela nos lembra que nós vivemos pela graça e que essa graça precisa alcançar outros através da nossa própria vida, através das nossas próprias atitudes. E por fim nós reconhecemos nossa fraqueza quando diz: não nos deixes cair em tentação. Porque a vida com Deus, meus irmãos, não é fácil. Não é uma vida sem lutas. Não é o famoso mar de rosas. Nós passamos por oposição, nós caímos, nós passamos por momentos de provas em nossa vida, e o discípulo entende que só consegue permanecer firme se ele estiver com Deus, sozinho não dá, ele precisa da mão do Pai todos os dias. A oração é esse reconhecimento constante, de você dizendo para Deus: Senhor, se o Senhor não me sustentar, eu não permaneço. Só pode fazer essa oração, meus irmãos,
quem está em Cristo. Porque Cristo é quem nos leva ao Pai. Ele é a porta. Ele é o caminho, a verdade e a vida. É por causa dele que nós podemos chamar a Deus de Pai. Se não fosse Cristo, Deus não olharia para nós, não ouviria a nossa voz. Mas Cristo garantiu o nosso perdão, abriu o caminho e nos deu acesso. Por isso, quando nós oramos, não estamos confiando em nossas palavras, mas na obra perfeita de Jesus. Por isso, se você pensar assim, pastor, eu nem sei orar, fique tranquilo, só ore, porque o Senhor vai ajustando a sua oração. O Espírito é como se fosse um tradutor para Deus, daquilo que nós precisamos. E quanto mais você tiver contato com a palavra, quanto mais você ouvir o Senhor, mais a sua vida de oração vai se adequar àquilo que o Senhor quer para você. Jesus é o nosso mediador, e é por isso que nós podemos orar com confiança, porque o Pai nos ouve por causa da justiça de Cristo na nossa vida. Mas por fim, meus irmãos, a última verdade é que sem confiar não há descanso no Pai. Vamos ler agora dos versos 5 a 13. Lucas 11, do 5 a 13, diz assim: Jesus disse ainda: se um de vocês tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, dizendo: amigo, me empreste 3 pães, porque outro amigo meu chegou de viagem, e eu não tenho nada para lhe oferecer. E se o outro lhe responder lá de dentro: deixe-me em paz, a porta já está fechada, e eu e os meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar para lhe dar os pães. Digo a vocês que, se ele não se levantar para dar esses pães por ser seu amigo, ele o fará por causa do incômodo e lhe dará tudo de que tiver necessidade. Por isso, digo a vocês: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês, que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Até aqui, meus irmãos. Crianças, o último desenho que vocês vão fazer é de um pai dando um presente para o filho, tá bom? Um pai dando um presente para um filho. Nesse momento, meus irmãos, Jesus continua ensinando sobre oração. Só que agora ele vai do modelo, que é o Pai Nosso, para a mesma atitude, e mostra qual é a atitude do coração e a certeza que sustenta aquele que ora. Aquele que ouve, como Maria ouviu. Aquele que aprende a orar, como Jesus ensinou, chega a Deus com confiança. E o que ele quer que os discípulos entendam é não apenas como orar, mas como confiar enquanto oram. Porque a resposta nem sempre é imediata. E nós somos chamados a confiar, mesmo quando a resposta não chega assim que nós oramos. E Jesus faz isso com uma comparação. Se até pessoas falhas, como você e eu, fazem o bem em certas situações, quanto mais Deus, que é perfeito, fará o que é bom para os seus filhos. Então Jesus conta a história de um homem que recebe uma visita inesperada no meio da noite. Naquela cultura, isso não era algo pequeno, porque receber alguém ali envolvia honra. Por isso, não oferecer algum alimento seria motivo de vergonha, e não uma vergonha apenas para o anfitrião, mas seria uma vergonha para a comunidade ali em volta. Então ele vai até um amigo, mesmo já sendo tarde da noite, e pede pão. Ele não pode simplesmente ignorar a situação, ele precisa fazer alguma coisa para resolver aquele problema. O que acontece no começo? O amigo não quer atender. Quem é que quer atender um amigo meia-noite? Agora pensem que nós estamos falando num contexto de casas muitas vezes pequenas, em que para dormir era feita toda uma movimentação de móveis, para levantar teria que tirar os filhos
dali que estavam dormindo para poder abrir a porta. Era toda uma logística. Quem tem filho pequeno sabe a dificuldade quando o filho dorme, ter que acordar o filho, o que isso pode gerar no resto da noite. Tem gente olhando para mim e rindo, pois é, bem por aí. E o cara fala, pelo amor de Deus, bebê acabou de dormir. Shhh, fala nada, ele não quer atender. A porta está fechada, todos estão dormindo, levantar vai dar muito trabalho. Mas aí por causa da insistência, e também para não passar vergonha, para preservar a sua reputação, esse homem acaba ajudando. Isso, meus irmãos, não é apenas bondade. Na verdade, isso é uma questão de honra. E é aqui que Jesus está querendo chamar a atenção. O ponto do Senhor é que, se até um homem comum age assim, quanto mais Deus, o Deus Todo-Poderoso, não vai responder aos seus próprios filhos. Então Jesus faz um convite direto, nós podemos até classificar como uma ordem de Jesus, que é: peçam, busquem, batam. Se você quer um incentivo para orar, está aqui, do próprio Jesus, deixando bem claro como deve ser a nossa vida. E isso, meus irmãos, não é uma fórmula mágica, é um chamado a um relacionamento vivo com o nosso soberano Deus. É um convite para nos aproximarmos, é um convite para não desistirmos, para vivermos em dependência constante do Senhor. Não porque Deus precise ser convencido de algo, mas porque Ele deseja que nós nos aproximemos dEle. Até o desejo de buscarmos ao Senhor já é um fruto da graça de Deus agindo em nosso meio. Então Jesus usa uma imagem ainda mais próxima. Se nós temos a imagem de um vizinho que atende o outro apenas para não ter um inconveniente, aqui nós temos a imagem de um pai com o seu filho. Ele diz: se vocês, mesmo sendo falhos, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais Deus dará o que é bom aos seus filhos que os pedem. O Senhor Deus não troca o necessário pelo prejudicial. Ele não confunde aquilo que pedimos. A nossa confiança não está na força da nossa oração. A nossa confiança está no caráter de quem está nos ouvindo, que é o próprio Senhor. Ele é um bom Pai, e isso não muda de forma alguma. E o ponto mais alto vem no final, porque Deus não apenas dá coisas, Deus nos dá o seu próprio Espírito. Ele dá a si mesmo, o que é muito maior do que qualquer resposta específica que nós queiramos receber do Senhor. O Espírito do Senhor é quem nos sustenta, é quem nos guia, é quem nos transforma, é a garantia de que não estamos sozinhos, de que Deus está presente em nós e conosco em toda a nossa caminhada de fé. É isso, meus irmãos, que esse texto diz para nós. Por isso eu queria chamar vocês, crianças, a prestarem atenção no que eu tenho a dizer para vocês. Vocês já tentaram falar com alguém que está com fone nos ouvidos e mexendo no celular ao mesmo tempo? Parece que a pessoa nem está ali, né? Parece que ela não está nem ouvindo. E às vezes, a gente faz isso com Jesus, sabia? Jesus está falando com a gente, e a gente está de fone de ouvido, e está jogando o joguinho no celular. O nosso coração fica cheio de coisas, brinquedos, TV, pressa para fazer as coisas que a gente gosta, e aí a gente não para ouvir Jesus. E Jesus está te chamando, criança, está te chamando para que você confie, conheça mais dele. Jesus está te chamando para que você saiba que você tem um Pai no céu, que te ama e que é perfeito. O nosso telefone para o céu nunca está ocupado. Por isso, criança, você sempre pode falar com o Senhor, que Ele vai estar ali, disposto a te ouvir. Então, criança, se lembre, antes de sair correndo para brincar, para fazer qualquer outra coisa, pare um pouquinho, ouça aquilo que Jesus tem para falar para você, através da própria palavra dEle, e ore ao Senhor Jesus, com confiança de que Ele tem cuidado de você, uma confiança que as crianças têm que ter, e que todos os adultos têm que ter, porque
A nossa fé está firmada nesse Cristo. Cristo é o verdadeiro amigo, que não apenas responde, mas que se entregou por nós. Ele não apenas nos dá pão, o pão nosso de cada dia, Ele se fez pão, e por causa dele a porta está aberta. Também por causa dele nós somos ouvidos pelo Pai. Nossa confiança não está na nossa insistência. Jesus nos chama a ser insistentes, mas na verdade a nossa confiança está na intercessão constante dele por nós, porque ele subiu para o Pai, está à direita do Pai, intercedendo por nós constantemente, garantindo que nós nunca seremos rejeitados. É Ele, Cristo, que derrama o Espírito sobre nós, para que nós nunca caminhemos sozinhos, mas para que nós sejamos sustentados pela presença viva do Senhor em todos os momentos. Por isso, meus irmãos, eu quero concluir convidando você, em primeiro lugar, a silenciar o coração e priorizar ouvir a palavra do Senhor. Neste banquete, o banquete da graça, que vemos nesse evangelho de Lucas, nós aprendemos que uma vida cristã não é uma vida cheia de atividades, uma vida cheia de atividades sem escuta. Uma vida assim é uma vida que se torna seca, orgulhosa. E é por isso que muitas vezes nós precisamos calar a Marta que há em nós, que vive agitada, e nós precisamos que Maria tenha esse espaço de ouvir o Mestre. O que não significa parar de servir, tá? Não significa que você tem que parar de fazer as coisas para o Senhor. Significa que você tem que colocar o serviço no lugar certo. Tudo o que nós fazemos, na igreja, em casa, no trabalho, na escola, deve nascer do tempo que nós passamos com Cristo, ouvindo a voz do Senhor, deixando que a palavra do Senhor transforme o nosso coração. Em segundo lugar, ore como filho e viva em dependência do Pai. Nós aprendemos que a oração não é uma técnica, não é um esforço para convencer a Deus daquilo que nós queremos. Orar é se achegar como filho, é confiar no Pai que cuida do seu próprio nome e também cuida das nossas necessidades. Nós não precisamos de palavras complicadas, não precisamos de insistência desesperada. Nós oramos porque Deus é bom, nós oramos sabendo que Ele age no tempo certo, não porque nós somos fortes, mas porque Ele é fiel e comprometido com a sua glória e com o cuidado dos seus filhos. E por fim, meus irmãos, confie na provisão do Espírito e viva com os olhos em Cristo. A maior dádiva que Deus nos dá, não é uma vida sem problemas, mas é a sua presença em nós. O Espírito Santo nos sustenta, nos guia, nos fortalece para viver neste mundo com os olhos no reino. Ele nos ensina a abrir mão do controle, a confiar mesmo nas dificuldades e a viver com esperança. E é por isso, meus irmãos, que a nossa segurança não está naquilo que nós temos. A nossa segurança está no Pai que nos deu tudo em Cristo Jesus. Por isso, o último convite é: viva como uma pessoa cheia da luz do Senhor, com um olhar firme no Senhor, nele que começou a boa obra e vai completá-la em Cristo Jesus.